tema de hoje é desagradar, baseado no texto de Provérbios, capítulo 6. Você pode deixar aberta a tua Bíblia nesse texto, porque a gente vai ler daqui a pouco esse texto. Vamos orar, amigos, para a gente começar? Vamos orar. Meu Deus querido, nós queremos te dar graças por esta manhã e pela tua bondade. Mais uma vez o Senhor manifesta a tua misericórdia sobre a nossa vida. A tua palavra diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós temos provado isso todos os dias da nossa vida. Temos provado da tua bondade. Obrigado, Senhor, e queremos te agradecer. E nesta manhã, mais uma vez queremos nos alimentar da tua palavra. Fala aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Salete. Bom dia, Jacira. Bom dia, Lia Bonol. Bom dia, queridas. Senhor abençoe vocês. E vamos começar aqui. Bom dia, Kátia Souza. Bom dia, Gilmara. É isso aí. Obrigado pelo carinho, viu, Gilmara, Clodoaldo. Obrigado. Vocês são bênção. Vamos lá, vamos começar, amigos. Vamos começar. Eu queria perguntar a você e eu gostaria que você me respondesse nessa manhã. O que te agrada? O que é que você gosta? O que é que te agrada? Se você puder escrever aí, em poucas palavras, o que te agrada, faça isso. Vamos lá, o que te agrada? Vamos lá, o pessoal está respondendo. A Débora colocou: o que me agrada é a vida. O que mais? O que te agrada? A Luciane Lobo disse: férias. O que é que te agrada? A Cici colocou reconhecimento familiar. A Cássia, ver a minha família. A Ruth, sossego. A Ana e o Kiko, o que agrada a ela é a atenção. A Rivalda colocou sinceridade. A Sandra, ficar com família, amo. O Daniel Sampaio, meu amigo, disse que fazer o que ele gosta, isso agrada. Tá. A Lia colocou, um dia lindo de sol. Que legal. Olha lá, vou ler aqui. Outra pessoa disse: comer na churrascaria, paz e família, estar em paz, amar as pessoas, estar no evangelismo. O Linho colocou picanha, somos dois. A Marcele Toledo colocou estar em paz com todos. O Vando disse: é verdade, é igualdade, fotografar, estar em paz com minha família, viajar com minha filha. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, tá? Estou lendo todos aqui. Ajudar alguém, poder ser útil, ouvir música, ter paz, ser valorizada, enfim, viajar, pipoca e ficar em casa, fotografar. O que é que te agrada? O que é que te agrada? Essa é a pergunta. Ver o mar. A Joyce colocou adorar. A Fátima, família abençoada, estar em paz, viajar. Legal. Vamos para outra pergunta. Então, eu perguntei: o que te agrada? Me responda o seguinte: o que te desagrada? O que te desagrada? Responda para mim, por favor. O que é que te desagrada? Vamos lá, começar a responder. Vou ler aqui. A morte, a mentira, doenças, injustiça, gente falsa. O Gu Ortiz colocou injustiça. O Daniel Sampaio, desonestidade. A Julie, injustiça e falta de empatia. Doença.
A Joyce colocou brigas, discussões. O que é que te desagrada? Falsidade, não ter paz na família, a deslealdade, enfim, falsidade, doença, desobediência, disse a Leile, decepção com as pessoas, a fofoca, o Daniel colocou falsidade, o PA colocou impontualidade, a Kátia, injustiça, legal, bacana, gente, que bacana. Churrasco frio, é verdade, viu? Coisa ruim. Isso me desagrada também. Uma coisa que me desagrada, gente, vou contar pra vocês. É alguém, como já aconteceu, alguém vai fazer uma picanha, e sabe o que faz com a picanha? Pega aquela peça da picanha, põe debaixo da água, lava a carne e corta toda a gordura, tira toda a gordura. Você já viu um negócio desse, gente? Você já viu um negócio desse? Uma vez eu fui ministrar numa igreja, já há uns bons anos atrás. Não foi nem em São Paulo, foi numa outra cidade. Aí, o que aconteceu? O pastor lá, querido, falou assim: Ronaldo, eu sei que você gosta de churrasco, você gosta de uma boa picanha e tal. Eu falei: é verdade, eu gosto. Olha, nós vamos preparar para você, agora na hora do almoço, terminando o culto, nós vamos para casa, tem uma picanha lá te esperando, vamos preparar, você vai gostar. E fez toda uma propaganda. E aí, gente, o que aconteceu? Quando nós fomos para lá, terminou o culto, fomos para a casa do irmão, eu vi o irmãozinho fazendo a picanha. Ele me abre a torneira e me joga picanha embaixo. Ele abre toda a picanha e jogou embaixo da água. Aí eu perguntei: o que você está fazendo, irmão? Estou tirando o sangue. Você imagina a cor da carne, como é que ficou? Você já imaginou? E aí, para completar a desgraça, ele vai lá e me corta toda a gordura. Então ficou aquele pedaço de carne só anêmico. Que coisa horrível, gente. Imagina a qualidade, imagina o sabor da carne. Como é que ficou? Horrível, horrível. E aí depois eu falei com o irmãozinho, não, amigo, não faça isso e tal. Meu Deus do céu. Se alguém fizer isso aqui, ó, por favor, não me chame para comer picanha com você. Se você costuma fazer isso, por favor, não me chame. Olha, a Joyce eu sei que ela é minha amiga de carne também. A Joyce come carne. É ou não é, Joyce? Eu sei, você é minha vizinha, você tá aqui. Eu sei que você tem essa fama também de comer carne. Você gosta. É ou não é? Confessa aí, Joyce. Acabaram com a picanha. Acabaram. Imagina a minha cara, Fernandinha. É verdade. Imagina como é que eu fiquei. E o coitado, o irmãozinho fez de coração, né? Quis fazer o melhor, mas meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, ele tem que se converter, Cris. É verdade. É verdade. Ô, Débora, ainda bem que na sua casa não acontece. Pois é, alguém disse aqui, ó, só faltou colocar sabão em pó. É verdade. Agora, com esse lance do coronavírus, né, vai ter gente lavando com sabão, fazendo de tudo para poder lavar e limpar a carne, né? Então vocês imaginam só, né? Meu Deus do céu. Bom, mas vamos lá. Então é o que me desagrada. Nunca faça isso, por favor, por favor. Agora, legal. Gente, o tema hoje é desagradar. O que é que te agrada? E o que te desagrada? Hein? Você colocou. Mas vamos pensar aqui. O que é que agrada a Deus? E o que desagrada a Deus? Você já pensou nisso? A Bíblia mostra para nós, tem um texto que eu quero ler com vocês aqui, que eu deixei marcado, de Provérbios, capítulo 6. Nesse texto mostra coisas que não agradam a Deus. Coisas que desagradam a Deus. Por isso o tema de hoje é desagradar. Você quer ver esse texto? Olha só, vamos lá. Ó, a gente falou de várias coisas aqui. A gente falou de o que eu não gosto é de desobediência. Eu não gosto da carne fria.
né? Eu não gosto de injustiça, uma série de coisas nós colocamos, mas vamos ver o que Deus não se agrada. Vamos lá comigo? Abra lá Provérbios 6. Provérbios capítulo 6. Versículo 16 a 19. Olha o que diz. Gente, preste bem atenção nesse texto. Preste bem atenção nesse texto. Olha só o que diz. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aqui está uma lista do que Deus não se agrada. E a Bíblia diz que a 7ª, são 6 coisas que Deus não se agrada. E a 7ª, diz o texto, a sua alma abomina. Então, amigos, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto, vamos? Deixa eu perguntar para você. Qual é o maior e mais importante desafio que você tem? O que é que mais consome hoje a sua atenção? O que é que te faz pensar durante o dia e durante a noite? Qual é o pensamento, amigos? Qual é o pensamento que inunda a tua mente, o teu ser? O que é mais importante para você durante essa vida, hein? O que é mais importante? Você pode falar para mim o que você considera mais importante? Né? O que é que consome mais os teus pensamentos? Responda para mim isso. O que é que consome mais os teus pensamentos e o que para você é importante nessa vida? O que é importante? Responda bem rápido, por favor. Responda rápido para mim. Eu quero saber um pouquinho o que é que você pensa em relação a isso. O que é mais importante para você durante essa vida? Olha lá, a Jaque disse saúde, né? A Sara disse não cometer os mesmos erros. Outra Jaque disse saúde. Regiane disse Deus. A Neuza disse orar pelas pessoas. Meus filhos, família, relacionamento, Deus, o trabalho. Como posso ajudar as pessoas, o amor de Deus, o meu filho e família. Veja, o que é mais importante para você durante a sua vida? Hein? O que é que está consumindo os teus pensamentos? Veja, estou ouvindo aqui, estou lendo o que vocês estão escrevendo. Família, filhos, saúde, não cometer os mesmos erros, a saúde, ter saúde, né? Meus filhos, tá, legal, boa. Então vamos lá, gente, vamos pensar juntos aqui. O que mais consome os nossos pensamentos? O que mais consome os nossos pensamentos? Gente, deixa eu dar uma resposta importante para vocês aqui. Anote isso que eu vou dizer. Por favor, anote. O maior desejo, o maior pensamento, o maior sonho de um cristão deve ser, sabe o quê? O de agradar a Deus. É isso que deve consumir a nossa vida. Porque as outras coisas que vocês colocaram, maravilhoso, tudo certo. Mas isso é uma consequência, gente. Consequência. O maior desejo que tem que estar aqui dentro da gente, o sonho que a gente tem que ter, que precisa consumir a gente todos os dias, deve ser o de agradar a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar na nossa vida deve ser o Senhor. Deve ser aquilo que mais consome os nossos pensamentos. Sabe qual que deve ser a nossa oração todos os dias, amigos? A nossa oração deve ser assim: Senhor, mais do que qualquer coisa neste mundo, mais do que saúde, mais do que família, mais do que os bens, mais do que trabalho, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer coisa no mundo, eu quero te agradar. Essa deve ser a nossa oração. Porque isso aconteceu com Jesus.
qual foi, amigos? Qual foi o único e maior pensamento de Jesus quando ele esteve aqui na terra, entre nós? Qual foi? Está lá em João 4. João 4:34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês percebem? Então, o maior e único pensamento de Jesus aqui na terra foi esse: agradar o Pai. Alguém pergunta, como me perguntaram aqui, como acontece isso na prática? Observe se as suas atitudes estão agradando o Pai. Se aquilo que você fala agrada a Deus. Se a maneira como você age está agradando a Deus. Observe suas atitudes. As nossas atitudes estão parecidas com Jesus? Então, amigos, por isso, é interessante, né? Jesus disse que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Por isso que no dia que Jesus foi batizado, veio uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Amigos, o sonho e o plano de Jesus era agradar o Pai. Por isso que Jesus constantemente lhe fazia perguntas: Pai, eu estou te agradando? Pai, os meus pensamentos são agradáveis a ti? Pai, as palavras dos meus lábios são agradáveis na tua presença? Pai, ensina-me a te agradar. Então, se você quer saber como é que funciona isso na prática, faça essas perguntas. Diga todos os dias pela manhã: Pai, os meus pensamentos são agradáveis a ti? As palavras dos meus lábios, elas são agradáveis na tua presença? As minhas atitudes te agradam? A maneira como eu trato as pessoas agrada o Senhor? Senhor, ensina-me a te agradar. Essas perguntas devem ser as nossas também. Agora, vamos lá, vamos aprofundar no tema, gente. Do que Deus se agrada, hein? Do que Deus se agrada? Olha, para a gente saber do que Deus se agrada, de acordo com o texto que a gente leu aqui, nós vamos primeiro tratar do que Deus não se agrada. E a partir disso, nós vamos meditar sobre o que agrada ao Senhor. Porque o texto ele começa falando pelo lado negativo. Ele diz o não. Deus não se agrada disso, Deus não se agrada daquilo, Deus não se agrada, Deus não... Há uma lista, você percebeu aqui o texto que a gente leu? Para quem chegou agora, anote aí o texto de Provérbios 6:16 e leia. Aqui falam de 6 coisas que o Senhor não se agrada e a 7ª sua alma abomina. E vamos pensar agora, vamos para o lado prático? Vamos para a prática? Então vamos começar pelo o não. Vamos começar pelo que não agrada a Deus. Então vamos lá, o texto vai mostrando item por item. Veja, primeiro, Deus não se agrada. Primeiro item, as 6 coisas que o Senhor não se agrada. Primeiro, olhos altivos. Anote aí, o que é que Deus não gosta? O que é que Deus não se agrada? Dos olhos altivos. Você pergunta, mas o que significa isso? Significa autorretidão. Significa autojustificação. É aquele que quer mostrar o quanto ele é espiritual. É aquele que alardeia a sua espiritualidade. Ou seja, é aquele que gosta de orar nas esquinas para ser ouvido por todos, para que todos vejam o quanto ele é espiritual. É o que se vangloria da sua capacidade diante do Senhor. É aquele, gente, que não se sente pequeno. Ele tem um conceito dele a mais do que convém. E a Bíblia nos mostra que nós devemos ter um conceito equilibrado a nosso respeito. Nem a mais, nem a menos. Mas no equilíbrio. Mas os olhos altivos é aquela pessoa que tem um conceito além do que convém. Olha, gente, quando a Bíblia fala do profeta Isaías, quando ele teve uma visão, lá no capítulo 6, Isaías capítulo 6, só anote aí, né?
diz o seguinte, que ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono. E o templo, diz o texto, o templo estava cheio da glória de Deus. E nessa visão que Isaías teve, diz que os serafins, que eram seres santos que nunca pecaram, eles estavam ao redor do trono de Deus e com as suas asas eles cobriam o rosto e os pés. Olha só, eram seres santos que nunca pecaram, eles estavam com as asas cobrindo o rosto. Veja que mesmo eles sendo santos, quando eles contemplaram a glória de Deus, eles cobriram o rosto diante da santidade de Deus. E aí então eles declaravam, no versículo 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O homem de olhar altivo, ele não entra na presença assim como a gente viu. Não. Ele vai de qualquer jeito, de maneira leviana, com displicência, com arrogância, limpando as unhas. É aquele que, o olhar altivo, é o homem que não tem coragem de deitar o rosto no pó, de colocar o rosto na terra. Mas ele está na presença de Deus, ele entra na presença de Deus com arrogância, exigindo, determinando as coisas para Deus, e eu já falei sobre isso. Que às vezes no meio evangélico, amigos, existe uma prepotência, uma arrogância satânica do homem achar que ele pode enquadrar Deus, que ele pode determinar alguma coisa para Deus. Isso é olhar altivo. Ah, você tem que exigir, você tem direitos. Você tem direitos como filho, você tem que exigir de Deus os seus direitos. Que isso? Que direito que nós temos? Hein? Quem somos nós para determinarmos alguma coisa para Deus? Para colocar o dedo na cara de Deus e dizer, Deus, eu quero, me dá. Quem somos nós? Que arrogância é essa? Se nós formos, como eu já disse, eu vou repetir aqui, falei isso numa outra situação, mas eu vou repetir. Se formos bater hoje na porta dos céus, é para dizer, Senhor, olha para mim com bondade, olha para mim com misericórdia, por favor. Olha para mim de maneira carinhosa, com o teu olhar de amor. Não me trate, Senhor, segundo aquilo que eu mereço. Não me trate, Senhor. Porque você não merece nada, eu não mereço nada. Quer dizer, merecemos sim. Merecemos a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, o que a gente merece é morte. Amigos, se não for a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós não estaremos aqui, nós não estaríamos aqui. Você está aqui é por causa da misericórdia, da bondade, do amor e da graça de Deus. Reconheça isso todos os dias. E nunca fica determinando para Deus, exigindo coisas de Deus. Não faça isso. Isso é arrogância, isso é olhar altivo. Olhar altivo significa orgulho, soberba, presunção, autossuficiência, arrogância. Nós precisamos estar atentos, amigos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa atitude, ela revela o que está aqui dentro. Ó. Às vezes a gente fala, não, a gente não é arrogante, mas pela atitude, somos arrogantes e soberbos. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Ele se opõe. Ele afasta o soberbo. Mas aos humildes, Ele concede a sua graça e o seu favor. Primeiro, então, Deus não se agrada dos olhos altivos. Segundo, anote aí. Segundo, o texto fala sobre a língua mentirosa. Que é aquilo que nós falamos. Quem que é o mentiroso, gente? A pessoa mentirosa é aquela pessoa que fala o que o coração não sente. Por exemplo, o tal do tamo junto. Fala tamo junto como um jargão. Mas não é daqui de dentro. Fala o que o coração não sente. Isso é mentira. É aquele, gente, a língua mentirosa é aquele que... é aquela pessoa que promete algo, mas por detrás ele sabe que ele não vai cumprir com o que prometeu. É o que engana. É o que joga confetes de elogios falsos. É o que diz, eu vou, mas ele não vai. É o que diz, eis-me aqui, mas ele nunca está. Gente, mentir
não é só cometer calúnias grosseiras. Não. Às vezes nós mentimos em sombras. Ninguém percebe. Por exemplo, é o pai que mente para o filho o amor que ele não tem para dar. Isso é mentira. É a esposa que diz que vai cuidar dos filhos ou cuidar do marido, mas o que ela tem é só raiva, só ira, ódio para oferecer. É o crente que diz para Jesus, ele mente, dizendo para Jesus: Senhor, conta comigo. Mas ele nunca vai. Porque quando existe alguma necessidade ou algum necessitado, ele nunca estende as suas mãos para ajudar. O mentiroso é aquele que diz: Senhor, eu te amo. Mas no outro dia, ele está negando tudo isso. Ele está negando o Senhor com as suas atitudes, negando com as suas palavras, negando com amizades, namoros que não agradam a Deus, ou enganando o patrão, murmurando, caluniando, falando palavrões, difamando. Gente, Deus aborrece a língua mentirosa. Deus não se agrada. Terceiro, anote aí. Anote que importante. Olha só, outra coisa que desagrada a Deus. Diz lá o texto: mãos que derramam o sangue inocente. É o que nós fazemos. Amigos, Deus aborrece o aborto. Deus aborrece as matanças. Deus aborrece as guerras. Deus aborrece as crueldades, as maldades. Deus aborrece a violência. Qualquer tipo de violência, gente, Deus aborrece. Agora você pergunta: poxa, de quem é o sangue inocente que é derramado? Que Deus ele aborrece das mãos que derramam o sangue inocente. Quem é o sangue inocente que é derramado, gente? Olha, é o sangue das crianças que são abusadas sexualmente, não é? E nós, como igreja, nos calamos. Deus aborrece. Me diz, de quem é o sangue inocente que é derramado? É o sangue da viúva, do pobre, do necessitado, que são injustiçados, que são oprimidos. E nós, como igreja, em vez de tomarmos uma atitude, termos uma atitude, nós ficamos de braços cruzados culpando as autoridades do nosso país. Quem é o sangue inocente que está sendo derramado? É o sangue dos filhos que estão sendo marcados pelas crueldades, pela violência dentro de casa, pela agressão física, pela rejeição dos pais. De quem é o sangue inocente que está sendo derramado, amigos? É o sangue dos filhos que estão crescendo sem conhecerem a Jesus, sem amarem a Deus. E nós devemos ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos. Porque a Bíblia diz, e quando eles crescerem, eles não vão se desviar desses caminhos. Mas a gente prefere ficar culpando a igreja. Quantas vezes eu vejo esse tipo de reclamação? Hein? Ah, a igreja que é culpada pelo meu filho não está bem. Meu filho hoje está afastado da igreja porque a igreja... Não, a culpa não é da igreja. Os pais são culpados. Sabe, os pais não são capazes de ensinar os seus filhos a andarem nos caminhos de Deus. Eles não ensinam a palavra aos seus filhos, eles não oram com os filhos, eles não participam da vida dos filhos, e eles acham que 2 horinhas na semana, lá na igreja, vai resolver o assunto. O sangue inocente que está sendo derramado. Quando você não cuida do seu filho, quando você não dá atenção para a sua família, para os seus filhos, é sangue inocente que está sendo derramado. Aquele que tem ouvidos para ouvir nessa manhã, ouça que Deus está falando ao nosso coração. Quarto, anote aí. Olha só, a lista continua, hein? Veja só. Olha só. Próximo. O coração que traça planos perversos. O coração que trama projetos iníquos. Deus não se agrada. É aquilo que nós pensamos. Gente, é do coração que provém todo o mal. Tá aqui dentro. O problema nosso é aqui dentro, gente.
é o coração. O assassino que tira a vida de outra pessoa, ou aquele que difama alguém, já arquitetou a maldade aqui dentro. Ó. Já arquitetou toda a maldade. Porque o coração é o centro da vontade, é o centro das intenções, das motivações. A Bíblia diz, amigos, anote esse texto. Provérbios 22:15. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração. Anote outro texto aí para você pensar. Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Então tome cuidado com essa frase, eu estou indo pelo coração. Siga o seu coração. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração. Como é que faz então? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Gente, a nossa vida precisa ser pautada pela palavra de Deus. Você não tem que ser guiado por sentimentos, por sensações, sabe, pelo coração. Não, meu coração está dizendo, cuidado com isso. A minha intuição, não, seja guiado pela palavra, por aquilo que a Bíblia diz. Por aquilo que a Bíblia diz. Mas enfim, coração que trama projetos iníquos, Deus não se agrada. Coração que trama projetos iníquos, quem é essa pessoa? É aquele que tem malícia na sua alma. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Deus não está interessado no que estamos fazendo. Deus está interessado nos porquês daquilo que nós estamos fazendo. Eu vou repetir, grave isso. Deus não está interessado no que nós estamos fazendo, mas Ele está interessado nos porquês daquilo que nós estamos fazendo. Deus não vê o que você faz somente, mas Ele vê as atitudes por detrás daquilo que você faz. E o ser humano pode fazer boas obras, mas se por detrás ele trama projetos iníquos, Deus aborrece. Tem uma frase interessante do meu pai. Ele sempre dizia o seguinte, e hoje eu entendo essa frase. Quando eu era adolescente, eu ouvia ele dizendo isso, eu não conseguia entender. Mas ele dizia o seguinte: é melhor nós errarmos com a motivação certa do que acertarmos com a motivação errada. Doido isso, né, gente? É melhor você errar com a motivação certa no coração do que você acertar com a motivação errada. Aí você pergunta, mas como isso é possível? É possível? É. Por exemplo, você pode fazer uma coisa boa com uma intenção má. Sabia disso? Vou dar um exemplo. Você pode dar um dinheiro para alguém que está precisando. Você pode abençoar alguém. É uma atitude boa ou não? Claro. Você vê alguém que numa necessidade. Ou, sei lá, você quer oferecer isso para a pessoa. Isso é louvável. Agora, você pode fazer tudo isso com uma intenção errada no coração. Você pode pensar assim, bom, eu vou dar dinheiro, mas eu quero controlar essa pessoa. E tem muitos que fazem isso. Controlam a vida das pessoas, pagam as contas dos outros para controlar a vida dos outros. Ou seja, uma atitude boa, uma motivação errada. Você pode elogiar alguém, e o elogio é bom. Inclusive elogie as pessoas, isso é importante. Elogio, como eu já aprendi, o elogio é bom, não custa nada e produz um grande efeito. Então a gente precisa se exercitar no elogio. Mas você pode elogiar, que é uma atitude boa, com uma motivação errada. Você pode fazer um elogio para alguém com segundas intenções. Por isso que Deus não vê apenas o que você faz. Ele vê o que está por detrás daquilo que você faz. Amigos queridos, coração que trama projetos iníquos, Deus não se agrada. É aquele que tenta enganar a Deus, que tenta ludibriar o Espírito Santo. É aquele que não é sincero nas suas ações.
É aquele que é hipócrita, é aquele que vive maquinando pelas costas, com politicagem, manipulando circunstâncias para trazer benefício a si mesmo, si próprio. Cuidado, Deus aborrece o que trama a iniquidade. Mas Jesus disse, queridos, Jesus diz que são bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O puro de coração é aquele que nessa manhã pode dizer: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como Davi dizia no Salmo 139. O puro de coração, ele pode dizer: Senhor, ajuda-me a não tramar. Eu quero ser puro, Senhor. Eu quero ser puro em todos os meus caminhos. Quinto, anote. O que é que Deus não se agrada? Diz o texto lá: pés que se apressam para fazer o mal. Pés que se apressam a fazer o mal. O que é que significa isso, gente? São os caminhos que nós escolhemos. Existem pessoas que o diabo nem tem o trabalho em tentar. Basta o diabo fazer um sinal e o fulano já corre para fazer aquilo que não presta. Basta o pecado aparecer e a pessoa já vai para o seu encontro, se lança nos braços do pecado, né? Gente, isso é uma realidade. É uma realidade. Pés que se apressa a correr para o mal. O homem que se deixa vulnerável o tempo todo, que faz só aquilo que dá na cabeça, que não está nem aí para ninguém, sabe? Que não se guarda, não tem referencial daquilo que é certo, daquilo que é errado. Amigos, Deus aborrece. Porque o pecado destrói, o pecado mata, o pecado tem salário. O salário do pecado é a morte. Deus ama o pecador, claro que ama. Deus ama a mim e a você. Mas Deus odeia o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta da palavra. Mas a palavra também nos afasta do pecado. Por isso que é importante a gente se alimentar todas as manhãs pela palavra. E o diabo, ele é astuto, gente. Ele coloca armadilhas na nossa frente, sempre com uma boa aparência, mas ele não mostra pra gente a desgraça que vem depois. Ele mostra pra nós um prato bonito e cheiroso. Mas ele não fala que ele colocou lá dentro dessa comida veneno. Você vê pela aparência, é bonito, é cheiroso, mas quando você come te faz mal e te mata. Por isso que a gente precisa fugir dessas coisas. Nós precisamos aprender a proteger as áreas vulneráveis ao pecado na nossa vida. Qual é o seu ponto fraco? Qual é o meu ponto fraco? Qual é o nosso ponto fraco? Nós precisamos detectar e aprender a cobrir isso, a fugir dessas coisas. Porque Deus não se agrada dos pés que correm para fazer o mal. Continuando, sexto, diz aqui, olha lá, testemunha falsa que profere mentiras, diz o texto. Testemunha falsa que espalha mentiras. É o que nós dizemos dos outros. É o que falamos das pessoas. Gente, a mentira vem de quem? A mentira vem do diabo. Quem é o pai da mentira? Você sabe quem é o pai da mentira? Jesus disse. Jesus certa vez disse assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então quem é o pai da mentira? É o diabo. E quem mente então é o quê? Quem vive na mentira é o quê? É filho do diabo. Mas, meus amigos, testemunha falsa que profere mentiras é aquela pessoa que julga com preconceito, que vive julgando os outros pela aparência e fala mentiras baseado num julgamento falso que ele fez. Deixa eu dizer para você, se você não tem certeza se é verdade o assunto, não fale para ninguém. Guarde para você. Cuidado com isso para você não destruir a vida das pessoas. Amigos, nós
não devemos julgar as pessoas pela aparência. Como diz João 7,24, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Cuidado para você não julgar as pessoas. As pessoas, elas julgam o aparente, o estético, o por fora, mas Deus olha o coração. O hipócrita, ele se torna falso e ele vive de aparências. Por isso que Jesus certa vez disse: hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora vocês se mostram bonitos, belos, mas dentro de vocês tem ossos mortos e toda a imundícia. Vocês querem parecer justos aos homens, mas por dentro de vocês estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Palavras de Jesus aos religiosos da sua época. Gente, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Testemunha falsa que profere mentiras é aquela pessoa que vive caluniando e difamando. A calúnia é imputação falsa, que ofende a reputação ou o crédito de alguém. Difamação é descreditar, ou seja, é dar uma versão desleal e tornar o caráter e a reputação de uma pessoa questionável. Então cuidado com isso, porque Deus não se agrada da testemunha falsa que profere mentiras, que é aquilo que nós falamos dos outros. E por último, olha que interessante, gente, olha que interessante. O texto diz: e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Quem é o que provoca discórdia entre os irmãos? É aquele que semeia contenda entre os irmãos, que é justamente o resultado do que nós dizemos dos outros. Quem é que provoca contenda, gente? É aquele que vive no meio dos irmãos para ser um agente de Satanás. Porque quem é o acusador dos irmãos? Quem é? É o diabo. O diabo é o acusador dos irmãos. É o nosso acusador, não é verdade? Quando você escuta uma voz aqui dentro de acusação, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo apenas nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a acusação vem do diabo. Então, e quem semeia contenda, quem acusa os irmãos, é um agente do diabo. O que semeia contenda entre os irmãos é filho do diabo e Deus não tolera. Deus não tolera. Quem é aquele que semeia contenda entre os irmãos? É o fofoqueiro, gente. Tem uma frase que diz assim, né? Quem muito quer saber, mexerico quer fazer. Você já viu essa frase? Um dito popular aí, né? Quem muito quer saber, mexerico quer fazer. É o fofoqueiro, que é o criador de contenda. É aquele que pega o telefone fácil para passar o boato, para fazer a fofoca, para falar do irmão. Tem aquela famosa fofoca santa, né? Fofoca gospel. Olha, estou te ligando, irmão, para falar do Joaquim. Porque, coitado, Joaquim, olha, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, ele está errando nisso, ele está batendo na mulher, ele está xingando os vizinhos. Olha, mas eu só estou falando para você, para que a gente ore por ele. É para oração. Não, isso não é oração, isso é fofoca. Isso é fofoca, gente. E Deus não tolera isso. Deus não tolera. É aquele que joga um irmão contra o outro. É aquele que não tem uma palavra boa, aquele que não tem uma palavra amiga para aquele que está necessitado. Mas ele fica procurando alguma coisa, sabe, na vida de alguém, para falar mal. E ele se alegra na queda do outro. É aquele que quer e procura destruir a paz dos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Não interessam quais são os nossos motivos. Mesmo sendo certos, se trouxe contenda e divisão no corpo de Cristo, não vem de Deus. Porque Deus não quer separar, Deus quer juntar, gente. Deus quer juntar. Se aquilo que você está falando está promovendo divisão e contenda, não vem de Deus. Deus não tolera. É por isso que aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus dá aqui no texto um grau maior de importância. Você viu? A Bíblia diz assim, 6 coisas, 6, Deus não se agrada. E a 7ª, a sua alma abomina. Qual é a 7ª?
É aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus dá um grau a mais. Ele não se agrada, não apenas isso, mas ele não tolera. Ele não apenas aborrece, mas ele também abomina. Eu pergunto para você, por onde você tem passado? Você tem semeado amor? Você tem semeado perfume de paz? Nós somos o bom perfume de Cristo. É para isso que nós somos chamados, eu e você. Quem semeia este perfume traz paz e alegria, torna o ambiente agradável. Existem pessoas que por onde passam levam divisão, causam confusão, contendas, o ambiente fica pesado. E Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é que nós temos semeado, amigos, ao nosso redor? Em casa, no trabalho, na escola, na igreja? Hein? Nós precisamos concretizar o cristianismo em atitudes. Vou repetir, precisamos concretizar o cristianismo em atitudes. A essência do evangelho é o amor. E o amor às pessoas. Como diz 1 João 4, 7, 8. Anote aí, 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós seremos conhecidos, amigos, como discípulos de Jesus, se nós nos amarmos uns aos outros. Então, amigos, cristianismo, apenas de palavras, é uma religiosidade vazia, oca. É uma afronta à verdadeira igreja de Jesus. Nós precisamos ser o que nós proferimos crer. Eu vou repetir, anote. Nós precisamos ser o que nós proferimos crer. Então, vimos aqui o que não agrada a Deus. Mas então o que é que agrada? É o contrário disso. Eu vou citar aqui para vocês. Nós vimos aqui, o texto mostra o que é que não agrada a Deus. Então o que é que agrada? Primeiro, Deus se agrada do coração quebrantado. Olha só a lista, ó. Ele não se agrada, primeiro, olhos altivos. Então ele se agrada do coração quebrantado. Segundo, ele não se agrada da língua mentirosa. Então ele se agrada da língua verdadeira. Terceiro, ele não se agrada das mãos que derramam sangue inocente. Então ele se agrada das mãos que constroem e não destroem, que abençoam. Quarto, ele não se agrada do coração que traça planos perversos. Então ele se agrada do coração que é sincero perante Deus. Quinto, Deus não se agrada dos pés que se apressam para fazer o mal. Então Deus se agrada dos pés que fogem do mal. Sexto, Deus não se agrada daquele que de testemunha falsa que espalha mentiras. Então Deus se agrada daquele que fortalece e ajuda o seu irmão. E por último, que a alma de Deus abomina, aquele que provoca contenda entre os irmãos. Deus não se agrada. Então o que é que ele se agrada? Daquele que semeia paz, harmonia e amor. Amém? Gente, eu quero terminar com vocês para a gente orar dizendo o seguinte: a nossa espiritualidade adoece quando nós temos qualquer uma dessas atitudes listadas aqui em Provérbios que desagradam a Deus. Uma espiritualidade boa, saudável, uma espiritualidade viva, é aquela que se concentra em agradar a Deus, ao praticar o contrário de Provérbios 6, 16 a 19. Mas eu pergunto, nós queremos agradar a Deus? Será que esse é o teu maior plano na vida? Será que esse é o maior plano que nós temos na nossa vida? As nossas atitudes agradam a Deus? Será que nós queremos mudar? O que nós faremos a partir de hoje, de prático, a fim de agradarmos ao Senhor? Hein? Que fique esse desafio para você, em nome de Jesus e para mim também. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, porque o Senhor é bom e porque o Senhor está trabalhando na nossa vida.
Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa por muitas vezes nós nos encaixarmos nesse texto de Provérbios 6. Por vezes a nossa língua é mentirosa. Por vezes somos altivos. Por vezes, Senhor, nós difamamos, caluniamos, criamos contendas, divisão. Perdoa-nos, Pai. Nosso coração por vezes trama projetos iníquos. E eu te peço nesta manhã que o Senhor nos perdoe, purifica a nossa vida, porque nós não queremos te desagradar, nós queremos agradar o Senhor. Que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti. Que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Ti. Que as nossas atitudes sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, porque mais do que qualquer outra coisa, Senhor, mais do que qualquer outra coisa, nós queremos te agradar. Mais do que ter dinheiro, mais do que ter uma boa família, mais do que ter boa saúde, mais do que ter um bom trabalho, mais do que ter um bom ministério, mais do que qualquer outra coisa, nós queremos te agradar. Porque sabemos que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, Senhor, transforma a nossa vida e o nosso coração nesta manhã. Eu te peço que o Senhor faça um milagre na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que os meus irmãos nesta manhã sejam abençoados, fortalecidos em todas as áreas da vida. Que haja um poderoso avivamento, Senhor, na nossa vida nesta manhã. Que o Senhor trate conosco, fale poderosamente ao nosso coração. Eu te peço, Senhor amado, e eu sei que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo, no nome santo, no nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém. Amém, amigos. Amém. Que seja assim, que o Senhor te abençoe poderosamente.